Olá, Raquel Schneider, terapeuta holística, mais uma vez junto com vocês. Esta semana nós vamos abordar o assunto que é muito comentado, que é família. O que nós temos como nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, quem faz parte desse processo. Por que eu usei isso no plural? Porque tem muita gente que não tem seu pai biológico e a sua mãe biológica como criadores. São adotados ou são criados por avós, por tios, por algum parente e que tem uma realidade diferente com relação àquele que o gestacionou ou o fez, vamos dizer assim, como pai ou mãe biológicos. Tá? Nossa família é constituída pela consciência de 3 espíritos específicos. Aquele que sou eu, que vou reencarnar, aquele que vai ser a minha mãe na reencarnação e aquele que vai ser o meu pai na reencarnação. Eu, como espírito, vou buscar a minha mãe e vou buscar o meu pai. Aquele filho que disser eu não pedi para nascer de você, tá mentindo, tá? Só para avisar, você foi e solicitou que aquela mãe fosse a sua mãe, que aquele pai fosse seu pai. Por mais cruel ou por mais difícil que seja essa convivência, a escolha foi sua. Sim, a escolha foi sua. Foi você que chegou lá para aquela pessoa e disse: você pode ser minha mãe, você pode ser meu pai, sabendo que isso englobaria dentro de vários resgates que vão ser necessários dentro da família. Vamos compreender que a sua família é, de todos os teus resgates, o mais sério e o mais importante. A família é onde nós temos os maiores de todos os problemas. É onde nós encontramos com a grande maioria dos nossos inimigos espirituais, que estão reencarnando como pai, como mãe, como irmãos, para que nós possamos aprender dentro do amor familiar, dentro da ligação consanguínea, respeitarmos o que o outro é dentro da nossa vida, dentro da nossa existência. Então, neste momento, nós vamos viver essa compreensão, essa realidade que nós estamos vivendo na nossa vida com a nossa família. Você que está aí assistindo, pare para pensar: que tipo de mãe eu tenho? Que tipo de pai eu tenho? E qual é a situação que engloba essa família dentro da minha vida hoje? Quantos irmãos eu tenho ou eu não tenho irmãos e por que eu não tenho irmãos? O que isso representa para mim dentro do meu contexto familiar? Durante a semana toda nós vamos falar a respeito do assunto família. Processo reencarnatório é uma escolha individual. Cada um de nós tem a escolha conforme aquilo que nós determinamos como nosso desafio, a nossa parte de consciência que nós vamos ter que trabalhar dentro do processo de crescimento e evolução. Se eu tenho uma mãe cruel, uma mãe fria, uma mãe que não dá bola para mim, uma mãe que me deixa ser criada pela minha avó, ou que me abandona, ou que na hora de me gestacionar, ela simplesmente não consegue me dar o amor que eu preciso ter como filho. Que mãe é essa? Por que eu tenho essa mãe? Vamos entender, meus amigos, que a mãe é o laço mais forte que nós temos. Portanto, é de todos o resgate mais difícil. Quando nós somos desafetos de outras encarnações e já passamos por inúmeros processos, nós terminamos no processo da mãe como sendo um de todos os processos mais complexos para se passar. O amor materno é o amor mais forte que existe. Portanto, se uma mãe não consegue conviver com o seu filho, não consegue amá-lo, existem resgates muito pesados a serem feitos nesse aspecto. Vamos criticar uma mãe quando ela diz que ela não consegue conviver com seu filho, que ela não consegue amá-lo? Não.
vamos parar para pensar que este processo está sendo pesado demais para ela, da mesma forma que também está sendo pesado para seu filho. Amar um filho é proteger, é amparar, é seguir dentro da compreensão do que o amor divino nos é possível ser dado dentro de todo o contexto que nós podemos viver. Amar incondicionalmente é o que nós conseguimos viver como mãe. E a maternidade é um presente que nós temos. Uma grande possibilidade de resgatarmos as situações mal resolvidas de encarnações passadas entre esses espíritos que ali estão envolvidos. Seja com um filho, seja com 2, seja com 10, o resgate é individual. Então, se você ouvir da mãe dizer: eu amo meus filhos por igualdade, já vou dizendo que essa mãe realmente não está falando a verdade. Tá? Ela pode amar, sim, todos os seus filhos, mas todos de formas diferentes. Porque são espíritos com resgates diferentes com ela. São sentimentos trazidos de vidas passadas de forma diferente, vividos e vibrados de forma diferente, que vão ter frequências diferentes com relação ao que ela é como mãe. Então, se você pensar dentro de todo o aspecto da maternidade, você vai entender que não tem como amar duas pessoas de forma igual. Unanimemente as mães amam os seus filhos e conseguem conviver com eles de forma harmônica, sincera, singela e com muita compreensão. Mas existe aquele filho que tem mais problema com a mãe, existe aquele filho que tem mais dificuldade com a mãe, existe aquele filho que vai ter mais dificuldade de lidar com a vida e, portanto, vai ter mais problemas em lidar com a situação familiar em casa. Ser mãe, abandonar o seu filho? Não. Ser mãe é significar trazer para ele algo importante. Aquela mãe que é a mãe adotiva, vamos entender essa mãe então. Por que a adoção é uma coisa tão importante? Porque aquela mãe que não pode gestacionar seu bebê, aquela mãe que por algum motivo na vida resolve adotar uma criança, ou aquela pessoa que vai ter que assumir a responsabilidade como uma avó, uma tia, uma madrinha, que vai ter que assumir a responsabilidade de uma outra pessoa que gestacionou essa criança, espiritualmente precisava assumir a responsabilidade materna sobre esse ser, porque eles tinham acordado que essa pessoa que assumiu a responsabilidade vai ser realmente a mãe deste ser que está ali. Esta pessoa vai ser realmente a pessoa que vai responder como mãe, e não necessariamente a mãe biológica. A mãe biológica vai ceder a sua barriga para que esta pessoa possa vir para a Terra, já que a outra mãe que vai criar não pode gestacionar, ou não pode mais ter filhos, ou fechou a fábrica, como a gente costuma dizer. Já tem os seus filhos, mas ainda assim precisa restabelecer esse compromisso, assumiu esse compromisso na pátria espiritual. Portanto, essa criança não pode nascer daquele ventre. Então, essa criança vai ser gestacionada por alguém devedor ao extremo, né? Ou por amor. 880 nesse aspecto. Devedor ao extremo porque deve a vida, né? Então vai gestacionar e vai entregar a vida. Que são aquelas pessoas que gestacionam e depois abandonam o seu bebê. Sem dor, sem sofrimento, sem amargura, sem raiva, sem rancor, sem ressentimento, nada. Simplesmente largam seus bebês. São espíritos em desafeto, em desalinho, mas que devem a vida àquele outro espírito. Portanto, aceitam recebê-lo dentro do seu ventre, gestacioná-los, trazer a possibilidade deles viverem na Terra e os abandonam. Por quê? Porque são os desafetos que não vão conseguir viver de forma alguma uma relação emocional com essas pessoas. Existem também aqueles que são gestacionados em família e daí a avó tem que assumir a maternidade, né? Como se a filha fez a bobagem, como diz a história, engravidou e é a mãe que vai ter que criar, ou a própria avó dessa menina que vai ter que criar. Pois bem, esse resgate ainda existe dentro da realidade dessa avó num cunho materno. Ela precisaria ter gestacionado mais um filho na vida e não resolveu todo o processo materno que precisava ser gestacionado. Ou então ela resolveu, dentro do aspecto de vida, auxiliar dentro do processo de criação de mais um ser. E este ser está vindo não como seu filho, não na idade que seria para ser seu filho,
mas sim para ser seu neto. Portanto, essas mulheres ainda têm resgates com a maternidade. Resgates e processos que precisam ser trabalhados dentro dessa maternidade. Esses espíritos não estão vindo por acaso. Também dentro da adoção. A adoção das crianças que vão passar por processos de lares, onde elas necessariamente não vão ficar muito tempo, ou vão ficar por anos, vai depender de o quanto esses espíritos também precisam resgatar todos esses aspectos de abandono, de preconceitos, de sofrimento, da integralidade do seu ser em aprender a humildade, em aprender a lidar com ordens, né? Então, existe toda uma questão por trás da maternidade. A paternidade é um complemento. O pai também tem que ser um processo de desenvolvimento. Aí nós dizemos assim, mas é aquela criança que não conhece o pai. Tem problema. A mãe, quando ela abandona o seu bebê, ela gera um processo dentro da criança chamada de abandono materno. Então nós, quando criança, vamos sentir a frequência do abandono materno. Mas não significa que para uma criança sentir o abandono materno, ela tem que ter sido abandonada pela mãe, ou rejeitado pela mãe. Uma criança na qual a mãe rejeita no útero porque não quer a gravidez, também vai sentir a mesma coisa, independente ela crescer com a mãe posteriormente. Uma criança que vai viver a situação emocional de ser rejeitada após nascimento, porque a mãe entrou em depressão pós-parto, ou porque teve que parar numa UTI, ou porque não conseguiu conviver com a mãe, porque a mãe teve que ficar hospitalizada, a criança foi para casa e a mãe ficou no hospital, também vai sofrer de rejeição materna. Abandono materno emocional para a criança. Uma criança que foi criada dentro de uma família, onde a mãe queria um menino e nasceu uma menina, ou queria uma menina e nasceu um menino, também sofre de rejeição materna. Então, todos esses aspectos relacionados com a mãe têm uma interferência muito grande dentro da relação com que essa pessoa vai se dar, da prosperidade, de emprego, de relacionamentos para o futuro de toda a sua existência, porque isso vai repercutir lá na fase de adolescência e lá na fase adulta da sua vida. Já o pai, quando acontece esse processo de abandono, ou a mãe não sabe quem é o pai, vai ter influência sim na formação quando você já for criança. Mas dentro desse aspecto de trocar o pai, por exemplo, o pai não é uma peça de fundamental importância. Se a criança tiver a morte do pai, ou o casal se separar e a mãe adquirir um novo namorado, a criança vai ancorar a energia do pai na próxima figura masculina que estiver presente. Com a mãe isso não é possível sem o trauma, tá? Com o pai isso é possível sem o trauma. Não significa que o pai não é importante dentro do processo, mas é que a ligação gestacional com a mãe é diferente. A mãe gestacionou, ela trocou a frequência dela constantemente durante todo o processo de gestação com essa criança. O pai não tinha essa ligação direta, portanto a frequência do pai ela é diferente do que a frequência da mãe. E aí, a mãe não vai ter um novo namorado, pode ser um padrinho, pode ser um irmão mais velho, pode ser um avô, pode ser qualquer pessoa do sexo masculino que represente a figura paterna para essa criança. E está criando dentro da energia do universo como filho. Embora diga, não é meu filho, energeticamente é seu filho sim, está ali vivendo uma vida debaixo do seu teto, recebendo todas as responsabilidades que um pai tem que cumprir, é seu filho sim, não é seu filho biológico, mas energeticamente responde dentro do universo como seu filho. Se você está gostando, se você quer saber mais a respeito da responsabilidade do que significa ser pai e ser mãe dentro de uma encarnação, vamos continuar esse assunto durante a semana e amanhã vamos trazer então um assunto relacionado especificamente ao que é a responsabilidade de pai, ao que é a responsabilidade de mãe dentro da sua vida, certo? Gostou? Curte, dá seu like, compartilha, se inscreve no canal. Estou aqui junto com vocês, Raquel Schneider, como terapeuta, para auxiliá-los a viverem uma vida melhor,